Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda à sexta-feira, às 23 horas. A emissão é em simultâneo aqui na Curiacos TV e também na Rádio Vida em 97.1. O meu nome é João Nuno Pinto e ao longo destas 8 temporadas de programa temos tentado abordar os mais diversos temas nacionais e internacionais, também da mais diversa perspectiva e visto, obviamente, pelos olhos de pessoas que têm histórias de vida que diferem entre elas. E hoje vamos receber alguém que participou connosco num outro contexto, a apresentar um livro no qual ele participou, mas que tem algo em comum, pelo menos naquilo que é o nome do programa e o nome daquele que é a instituição que o Paulo Teixeira, que é o nosso convidado de hoje, está à frente. O Paulo Teixeira é o presidente da Cooperativa da Casa do Povo Portuense. Olá, Paulo. Boa noite. Boa noite. Obrigado por estares aqui connosco e ter aceitado este convite. Paulo, nós estamos a viver, eu não vou dizer que são tempos inéditos, porque eu acho que não há tempos inéditos. Acho que a história de alguma forma se repete, os ciclos repetem-se, damos nomes diferentes às diferentes coisas. Mas aquilo que eu tenho assistido e gostava de conversar contigo é alguma mudança naqueles que são os tópicos abordados por determinados partidos e tentar entender porquê, se é uma mudança ideológica, se é um oportunismo político. E deixa-me mencionar aquele que é o mais recente dos episódios, salvaguardando a diferença do momento em que estamos a gravar para o momento em que vamos para o ar, que foi, por exemplo, a intervenção de Pedro Nuno Santos em relação àquilo que é a imigração. Estará mesmo Pedro Nuno Santos preocupado com a cultura portuguesa e com a imigração, ou foi, como eu dizia, uma boa oportunidade de marcar um golo? Foi uma boa oportunidade de marcar um golo. Eu espero é que ele esteja genuinamente preocupado com o que é a cultura portuguesa e quais são os valores que nós temos e o que é a identidade que nós, como nação multissecular e plural, e feita de plurais diferentes, temos que ser. Eu acho que, no fundo, ele procurou marcar um golo, entendeu bem o que estava a acontecer, o que, no fundo, as pessoas esperavam e sentem todas, e, portanto, procurou marcar ali um golo, sobretudo, se calhar, um golo interno, como se viu pelas reações das pessoas que saíram logo a contrariá-lo, que não foram da ala dele. Isso a ti não te parece um golo na própria baliza? Ter, por exemplo, Ana Catarina Mendes ou a Marta Temido, que ressurgiu, não é? Porque estava perdida no meio das bancadas do Parlamento Europeu. Não me pareceu que se vai ser um golo na própria baliza, nós veremos daqui a uns meses. Aliás, este ano já teremos essa oportunidade de verificar. Julgo que ele também é uma pessoa muito mais inteligente do que todos o acham e, portanto, ele basicamente procurou sentir o que é o feeling das pessoas e, se calhar, veio dizer uma coisa óbvia e que, no fundo, deveria ser pensada por todos, que é que nós temos que ter condições de manter cá em Portugal as pessoas como nós estamos cá. Construímos um Estado Social. O Partido Socialista foi uma peça importante nisso e nós temos que o manter. E temos que o manter acolhendo com as pessoas que chegam, dando-lhes condições. Não podemos repetir em Portugal o que nos fizeram por todo o mundo, que é uma história nunca contada dos portugueses. Nós não fomos propriamente muito bem tratados quando fomos pelo mundo inteiro mudar o mundo e ajudar o mundo a mudar. E, portanto, eu acho que nós tínhamos que ter no fundo, essa diferença e, se calhar, o Pedro Nuno Santos só se deu, no fundo, à verdade e veio procurar fazer uma coisa que é óbvia. Nós temos que integrar bem e ter as pessoas a viverem cá em condições todas. Mas sendo praticamente algo que era evidente a grande parte da população, não crees que
dizer isto 2 ou 3 semanas depois de ter estado no Bem Formoso a comer sentado ao pé dessas comunidades dá sinais contraditórios? Dá sinais contraditórios para o eleitorado dele. Não sei se dará sinais contraditórios para o país. Portanto, e se ele tiver como político a pensar no país, ele fez uma jogada tática que o golo pode não ser na própria baliza. Se ele estiver a pensar em termos internos, se calhar o golo já está metido na baliza e está a entrar e a voltar a sair, entrar e voltar a sair, porque os custos que isso vai ter são custos bastante grandes. Eu acho que ele vai ter internamente custos bastante grandes. Os nossos partidos políticos principais estão numa luta desde 2014, ou desde das eleições que Passos Coelho ganhou e que não formou o governo, numa luta para não se desmembrarem, como aconteceu com os grandes partidos europeus. E, portanto, no fundo, acaba por haver muitas pulsões interiores e, com isso, há aqui muitos jogos de influência e muitas das atividades que às vezes os políticos têm não são em função das pessoas, são funções de jogos táticos internos. Mas ele mencionou algo que depois, obviamente, não só no mainstream media, mas como também nas redes sociais, acabou por ser replicada, tanto com os que concordam, mas especialmente com os que discordam, que tem a ver com o respeitar a nossa cultura. E houve logo pessoas que questionaram, eu não sei o que é a cultura portuguesa. Houve um famoso comentário de que de manhã jogo rugby e depois como não sei o quê, bebo um chá não sei de onde. Sim, mas uma pessoa que fala que não existe cultura portuguesa é que anda distraído no país em que estamos. Nós temos uma cultura que é uma cultura plural, que acolheu e integrou coisas de todos os países onde nós estivemos, por onde passamos e das relações que temos. Nunca deixou de alterar a nossa face, nunca deixou de alterar a maneira como sentimos e como vemos as coisas. E, portanto, eu acho que cultura portuguesa é bom, que se calhar, com base nisso, se começa a voltar a falar nela, em vez de falarmos na cultura, num cariz performativo como ela tem sido vista, com condições e com atividades feitas cada vez para grupos mais restritos que não dizem e preocupando-se por recriar o que são os nossos valores, as nossas tradições, que acolhem, não é? Portanto, nós integramos tudo o que recebemos. E, portanto, acho que nesta altura estarmos a divagar se existe ou não existe uma cultura portuguesa, a própria afirmação é porque existe. Só se nega aquilo que se quer combater quando se está no meio político. E, portanto, eu acho que existe uma cultura portuguesa, acho que ela é forte, continua a existir. E no fundo, o que nós hoje temos que nos preocupar é perceber como é que as pessoas que vêm trazem coisas para a nossa cultura. Tu mencionavas há pouco uma história não contada por parte dos nossos imigrantes, talvez não contada porque na altura a informação estava restrita a poucos canais de televisão, eventualmente alguma rádio, uma forte prevalência ainda da rádio. Mas será que atualmente as pessoas têm noção que de facto houve uma grande parte de imigrantes nossos que também viveram alguns dos dramas humanos que são vividos com dezenas de pessoas nos mesmos quartos ou a trabalhar e depois a não receber aquilo que lhes tinha sido prometido? A própria cidade do Porto é um exemplo típico disso. As cidades que nós temos no litoral com a industrialização do século XIX tornaram-se cidades dormitórios. O Porto era chamada por muitos a Manchester portuguesa, e eu não sei se sabes, mas em 1975 a Unesco fez um estudo sobre qual era o sítio do mundo com maior densidade populacional. Era a Ribeira do Porto. Portanto, nós, no fundo, só estamos a criticar coisas que aconteceram e que, portanto, isso nos incomoda tanto. Porque, de facto, as pessoas sempre viveram isso. Todos nós temos um avô, um bisavô, que partilhava as camas quentes que hoje se fala, sempre existiram cá. E, portanto, nós hoje o que estamos é, de novo, por uma situação económica, e, infelizmente, a economia continua a ditar o que é a nossa sociedade, a voltar a ter condições de acharmos que o país progride com salários baixos e, sobretudo, com condições mais para quem trabalha, que são as pessoas que acabam por produzir. E, portanto, quando nós não pensamos em resolver esse problema, estaremos a caminho de estar num sistema pré-25 de Abril, como eu acho que estamos nesta altura, em que, no fundo, uma geração agarra-se ao poder e não percebe que o mundo mudou. E isso, de alguma forma, não pode estar ligado ou não pode ser potenciado pelo problema demográfico que Portugal tem e onde, creio que, insistentemente, os governos preferem não olhar para essa questão e encontrar soluções. Eu acho que o país e as organizações
organizações, a própria organização que eu dirijo, ou que tenho a honra de lá estar agora a ocupar temporariamente o lugar, nós fomos criados numa lógica malthusiana de crescimento de população, ou seja, os pais traziam os filhos traziam os netos. No fundo, com o 25 de Abril mudou a perspectiva e as coisas deixaram de poder acontecer da maneira que sempre aconteciam. E nós não percebemos isso e recusamos-nos, porque de facto havia ali um conforto, e ao não mudarmos o conforto, acabamos por chegar a uma altura em que vamos ser varridos, se não mudarmos, se não tivermos a capacidade de entender que o mundo mudou e que no fundo vamos construir uma realidade que, se não a construirmos nós, vai construí-la quem tiver mais energia. Mas aí onde eu tenho que colocar uma questão que muitos colocam, e de alguma forma, quando ela é colocada também, a pessoa é logo rotulada de xenófoba ou fascista ou intolerante, que é o seguinte: se nós de facto fomos e tivemos a capacidade de integramos com o quê? Com todos os traços culturais dos povos que vêm para cá, nomeadamente, e vou colocar em cima da mesa aquilo que provavelmente nos surpreenderá e talvez nos transtorne mais, que é a forma como, por exemplo, as mulheres são tratadas em determinadas culturas. Sim. Eu acho que nós temos de ter a noção que a integração cultural é a mesma. Há uma história muito engraçada que o Dom Luís estava a fazer cartografia do mar ali na zona da Póvoa de Varzim e perdeu-se num daqueles nevoeiros. Então ele chega e pergunta aos pescadores, chegaram ao iate: olha, onde é que nós estamos? Em Portugal ou em Espanha? Que ele não sabia. Eles disseram: estamos na Póvoa do Varzim. E ele voltou: mas isto é Portugal ou Espanha? Não, isto é a Póvoa do Varzim. E nós não entendemos que já somos a justa posição de outras coisas. Existe sim, eu acho, um perigo, e acho que é a bissetriz principal que nós temos que ter nesta altura, é que a defesa do direito da mulher ou das mulheres, sem um feminismo, das mulheres com todas as coisas que elas são e que têm capacidades que nós não temos, é o que vai definir o futuro da nossa sociedade. Se nós não conseguirmos entender essa luta, se nós cedermos à tentação de trocar energias e confundir homens e mulheres e homens, se continuarmos a trabalhar, a achar que a mulher se tem que submeter, que são coisas que felizmente conseguimos ultrapassar, recuperando hoje o que era a tradição ancestral que nós tínhamos antes dos romanos e nos romanos, em que a mulher era o centro da sociedade, porque era ela que conseguia dar à luz e, portanto, nós vamos perder tudo. E nós, nesta altura, estamos com um risco muito grande ao não entendermos as culturas que recebemos, temos também aqui um problema de integração. Mas aí não se apresenta também uma contradição ou um paradoxo com alguns partidos, porque ao querer vá apresentar-se como paladinos defensores de determinadas culturas, na realidade aquilo que estão a fazer é a afirmar ou a reforçar esse maltrato a que as mulheres estão sujeitas dentro dessas culturas. Sim, eu acho que dentro de uma ética republicana que nos move, infelizmente somos uma república, nós somos cidadãos e, portanto, eu não acho que nós deveríamos definir as pessoas por entidades étnicas. Todas as pessoas são cidadãos, são iguais perante a lei, têm que cumprir as regras que todos cumprimos. E têm os direitos. E deveres. Mas eu entendo, da minha maneira de ser, que nós, antes de termos direitos, temos deveres. Temos deveres de deixar o país tão livre como o recebemos dos nossos pais, que é uma coisa que temos de estar gratos à Revolução. Temos que ter o direito de entregar os nossos filhos com capacidade de sonhar, que é outra coisa muito importante. E nós, no fundo, quando somos dogmáticos e continuamos a trabalhar sobre arquétipos que não devíamos, porque, no fundo, o modelo de sociedade que construímos, uma república de cidadãos, não pode pactuar com questões étnicas, porque as pessoas são cidadãos todos perante a lei. Exatamente. Portanto, acaba por ser esse o problema. Nós temos um problema em mãos se não conseguirmos resolver. Olha, mas deixa-me colocar-te um outro desafio, que é numa perspectiva do liberalismo, porque muitos consideram que, se de facto deixarmos o mercado funcionar, o mercado e a livre escolha nos acabará por levar para uma sociedade melhor. Não sei se concordas, eu creio que há alguns exemplos em que a melhoria económica dos cidadãos não trouxe propriamente a sociedade mais livre e mais democrática. Eu não sou liberal, aliás, costumo dizer que o liberal os liberais é a fonte de todo o mal.
não os liberais que defendem a liberdade, porque com esses eu estou, mas o liberalismo tucur, como é apresentado, nunca trouxe uma solução que seja boa, e nós hoje temos as nossas sociedades completamente guetizadas, com lutas que não deviam existir. Nós devemos dar liberdade do comércio, liberdade das pessoas poderem pensar como querem, mas liberal em termos de economia, eu pessoalmente não sou. Acho que nós temos uma comunidade que existe antes de nós, que se sobrepõe a nós, e que há uma data de coisas que têm que ser garantidas pelo Estado ou por uma entidade que quiserem. Ou então, se quisermos, a solução mais radical, que é a solução moderna, é ser cooperativistas. As cooperativas resolvem o problema da posse e da produção de trabalho, colocando todas as pessoas com a aspiração a serem patrões. Se todos formos patrões, todos formos donos do nosso negócio, nós não precisamos que uns sejam os beneméritos que nos vão estar a dar filantropia porque querem ganhar. Antes ganhavam laudas quando iam morrer, por isso tinham as coisas que faziam com a Igreja. Hoje fazem filantropia para tentar esconder alguns dos coisas das lutas que fizeram para ganhar o dinheiro que ganharam. E, portanto, eu acho que o objetivo hoje era sermos cooperativistas. Mas a partir do momento em que falas em cooperativismo, a primeira coisa que me salta à cabeça é a reforma agrária, é retirar, digamos, a propriedade privada das mãos de alguns. Que tipo de cooperativismo? Não, isso não é cooperativismo. São unidades coletivas de produção, que eram UCPs, não confundir com a sigla da Universidade Católica, mas são coisas que existiram temporalmente, que não funcionaram. Aliás, o único sítio em que unidades coletivas de produção funcionaram mais ou menos foi em Israel, que são os kibbutz, e, portanto, aí funciona de uma maneira mais igualitária, se lhe quiserem chamar, mas eu acho que as cooperativas são um meio de distribuição da riqueza para todos, por todos. São mais democráticas, resolvem o problema da posse, que é uma das questões que nós hoje devíamos equacionar. Nós temos que pensar que a posse do direito de propriedade nas cidades tem que mudar, se quisermos ter habitação. Nós temos que perceber que, quando um dia morrermos, e isto também é uma pessoa de 58 anos a falar, não vamos levar nada. E, portanto, o que temos que fazer é coisas que nos façam ser felizes. A procura da felicidade das organizações, que hoje está muito em voga, já está escolhida na nossa matriz, se quiserem, genética, como povo há muitos anos. Nós procuramos ser felizes. Mas eu não quero, isto parece um clichê, irmos até aos países nórdicos. Eu, felizmente, como tenho lá família, quando lá vou com algum sentido. Aquilo que eu vejo é que eles não estão obcecados com a posse, por exemplo, de uma casa, em ter uma casa. Não, há uma oferta e há um entendimento de que, não, eu quero viver nesta casa, então pagam um aluguer, há um mercado para isso, e não estão a pensar nessa estrutura física em deixar para o filho, ou para o neto, ou para o bisneto. Não, porque sabem que eles próprios vão encontrar a sua própria resposta. Criaram uma sociedade de abundância em que se podem dar ao luxo de resolver alguns problemas. Nós, como sempre, tivemos muitas dificuldades. A posse, sobretudo para as pessoas que são do Norte entenderem-me melhor, é uma coisa importante, porque era deixar aos filhos condições para nas alturas más. Hoje, felizmente, a nossa sociedade evoluiu e, portanto, nós hoje temos que dar esse salto. É o grande salto que temos que dar. É perceber que a habitação tem que haver um parque de habitação acessível, criado pelo Estado ou por entidades do terceiro setor, que libertem as pessoas da prisão de estarem a trabalhar para os bancos a vida toda, tem que libertar as pessoas de poderem ter que fazer uma data de consumismos que não necessitam. Eu acho que, se calhar, nós estamos hoje a chegar à altura em que os nórdicos estavam há 60 anos atrás e, portanto, com algum atraso tradicional português. Não vamos encontrar o petróleo norueguês mesmo no último furo que estava a ser feito. Eu cheguei a que sim, mas... Os algarvios têm sempre esse sonho que, de repente, vai aparecer... Em vez de água, apareça petróleo. Mas olha, esse é um desafio interessante porque, obviamente, quem não sabe lidar com 5 escudos não vai saber lidar com 5 milhões. E há quem diga que Portugal não é propriamente um país pobre, é um país despesista e que, na realidade, o dinheiro é mal gerido. Achas que era importante começarmos a ter uma relação diferente com... Eu cheguei a propor já, no caso do Serviço Nacional de Saúde, que as pessoas saíssem dos hospitais não pagando, e bem que não pagam. É um orgulho ter um Sistema Nacional de Saúde com médicos dedicados e com profissionais como os que temos, mas se as pessoas todas que usufruem do Serviço Nacional de Saúde saíssem com a noção das contas que têm, achariam que este país é muito mais justo. Eu, infelizmente, por uma questão familiar recente,
tive a percepção de que o sistema é justo, mesmo sendo injusto, porque não nos traz, às vezes, coisas que são impossíveis de descobrir, que é que as pessoas se mantenham sempre connosco. Mas o que foi gasto nos tratamentos que tive de uma pessoa de família, a minha mãe, foi muito mais do que a minha mãe pagou pelos impostos que teve. E, portanto, de uma certa maneira, na dor, a gente reconforta sempre de perceberem que é isso. Acho que nós não explicamos ao país o que somos. As pessoas não sabem, não são formadas para entender que há coisas que são muito boas e que nós as temos. E, portanto, eu nesse entendo mas também, um pouco mais. E obviamente, solidarizando-me contigo em relação ao que aconteceu, mas e usando algo que aconteceu comigo, com um familiar também próximo meu, entenderes que há momentos em que esse sistema não dá resposta e felizmente existem respostas que podem ser dadas ao nível do privado. Claro, e tem que haver. O que eu acho é que, assim, a Constituição da República Portuguesa prevê 3 setores: o público, o privado e o setor social ou cooperativo. E, portanto, são estes que têm que funcionar. Agora, os 3 têm que se entender, porque nós somos uma coletividade, no fundo. Eu costumo dizer que o nosso corpo é uma cooperativa. Nós somos células diferentes que se juntam para nos fazer andar, para nos fazer pensar, sonhar, amar, o que quiserem fazer. E o que as pessoas quiserem fazer. Mas acho que nós hoje temos é que entender isso. Falta a pedagogia, o que se poderia chamar um serviço cívico, de entender às pessoas. Eu acho que, no fundo, hoje os pais não têm esse tempo nem essa capacidade, mas as crianças deviam saber porque é que se deixa as escadas pela direita ou pela esquerda, porque é que se circula de uma maneira, porque é que se pagam impostos, o que é que são impostos, o que é o país. Nós não explicamos às pessoas e, portanto, continuamos numa lógica, porque foi assim que organizamos o nosso país nos últimos 500 anos, que há um ciclo de riqueza que vem por algum acaso chegar aqui. Foi a África, foi a Índia, depois foi o Brasil, depois voltou a ser a África e agora é a Europa, e nós não nos preocupamos em perceber que nós temos também responsabilidades para com o país, e por isso é que é uma questão importante. E por isso, de repente, há aquela questão que tu dizias já há bocado, porque é que ninguém fala de demografia? A Hungria tinha esse problema no final do século passado e resolveu. Claro. Portanto, se nós não damos condições às pessoas para serem felizes, para terem tempo para ter filhos e para estar com os filhos, então, de facto, nós somos meios de produção. Isto é uma sociedade ultracapitalista, apesar de ter uma Constituição e não nos podemos admirar das famílias não quererem ter mais filhos. Sim. Paulo Teixeira, nós vamos aproveitar este momento e vamos até aos direitos do consumidor, depois já regressamos, ok? Então, tal como sempre, às quintas-feiras, ouvimos o professor Mário Frota com os direitos do consumidor. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Se comprar um carro em segunda mão e tiver negociado uma garantia de 20 meses, note-se que a garantia é de 3 anos, pode ser negociada, mas nunca abaixo dos 18 meses. Haver uma avaria nos primeiros 30 dias, pode-se desde logo acabar com o contrato, devolve-se a coisa e restitui-se o preço na íntegra. Exatamente. É o chamado direito de rejeição. O direito de rejeição vale tanto para um bem usado como para um bem novo ou para um bem recondicionado. A lei dá a opção ao consumidor ou de pôr termo ao contrato ou de exigir a substituição do bem. Os bens usados são, por essa via, difíceis de substituir. Nestes casos, não ser possível a substituição, vai-se naturalmente para a extinção do contrato, para se pôr termo ao contrato. Se passarem 30 dias, aí já não. Se passarem 30 dias, ou se repara ou se substitui. 30 dias, dentro dos 30 dias, direito de rejeição. A possibilidade de pôr logo, mas logo, termo ao contrato. Fixe-se isto. Nos 30 dias, ou substituição, ou extinção.
Depois dos 30 dias, primeiro reposição de conformidade, ou seja, ou reparação ou substituição, à escolha do consumidor. De volta ao nosso estúdio, estamos a conversar com o presidente da Cooperativa da Casa do Povo portuense, o Paulo Teixeira. Paulo, por falar em política, por falar em contradições, e uma vez que falaste na importância do SNS e, de facto, a conquista e a importância que o SNS tem, muitas vezes não reconhecida pelos cidadãos, porque não conhecem, obviamente, a fundo, por assim dizer, as respostas e o custo de algumas das respostas que o SNS dá. Por falar em paradoxos, recentemente, e sendo tu alguém que está próximo das autarquias, houve um voto para a desagregação de juntas de freguesia que tinham sido agregadas durante a intervenção da Troika. Um dos partidos, neste caso o Partido Chega, que é um dos partidos que de facto menciona a dimensão do Estado e o peso do Estado, seja nos impostos ou noutros setores, optou por abster-se e não votar contra. Para quem está mais atento e para quem entende um bocadinho mais de política, o que é que isso poderá dizer? É o mesmo que o Pedro Nuno Santos estar a comer uma semana no Bem Formoso e na semana a seguir dizer que temos que cuidar da imigração? Pode ser visto dessa maneira, mas também pode ser visto, de facto, o que é o poder autárquico, que é a grande arma da democracia atual. É lá que nós temos dezenas de milhares de pessoas a contribuírem para trabalhar, entenderem que é uma questão muito sensível e que foi feita por uma imposição. Nós devíamos ter feito uma redução de municípios e não uma redução de freguesias, mas era mais fácil ir às freguesias, não faz sentido. Nós temos o caso da cidade do Porto, tem 7 freguesias, todas elas têm mais de 20 mil eleitores, significa que qualquer um dos presidentes de junta da cidade do Porto ou das uniões de freguesia é eleito com mais votos do que mais de 150 municípios do país. Ora, nós não podemos conseguir ter municípios a funcionarem e a trabalharem sobre aquilo. Aliás, a reforma que deveria ter sido feita, e é também uma reforma que nós devíamos fazer em termos mais acima, até no Parlamento também, mas é uma reforma que tem que aproximar as pessoas. Às vezes a junta de freguesia é a primeira ligação às pessoas. Só que nós hoje temos de ter a percepção que muito das freguesias que hoje se desagregaram, e sobretudo foram desagregadas, algumas delas no litoral, são desagregadas e não faz sentido. O caso de Matosinhos é um deles. Tinha feito um trabalho e nós no Porto optamos por não haver desagregação de freguesias, e bem, mas de facto nós estamos a desagregar entidades que estão a funcionar, que acabavam por funcionar muito grandes. Mas se calhar isso estava-nos a dizer que nós devíamos estar a equacionar em cima da mesa deixar de ter tantos municípios como temos, porque de facto não faz sentido, não é? E uma das maneiras de combater também a desertificação do interior, que é uma coisa que nós andamos a fazer desde o século XV, que é levamos juntas de colonização, aliás o Estado Novo ainda o fez, andamos a despovoar o interior e depois repovoámo-lo, e hoje vamos ter que o fazer outra vez. Se houvesse entidades maiores que podiam buscar a imagem da Idade Média das terras, como havia, que agregavam alguns dos concelhos que hoje existem, faziam parte de conceitos maiores, poderíamos ter aqui uma solução que permite criar condições de voltar a ter o movimento inverso, que vai acontecer naturalmente. Ok, mas aí estás-me a responder à necessidade ou não de ter aquelas políticas ou de tomar esta decisão. Para mim, no caso, é porque é que um partido que normalmente é um partido que menciona as gorduras do Estado, quando há uma decisão que eventualmente pode manter o Estado um bocadinho menos gordo, não, abstém-se e não vota. Porque hoje é o terceiro partido do país e, portanto, não pode tomar algumas decisões que se calhar lhe permitia a liberdade que tinha quando era um projeto mais jovem. E, portanto, acaba por ser ali uma opção que é feita, não é? Sendo que em política a gente deve sempre optar. Fazendo uma coisa ou fazendo outra, devemos sempre optar. E eu pessoalmente, não gosto muito de uma abstenção. Só me abstenho em última análise. Acho que aí a gente ou não participa ou não se voluntaria para as causas, mas acho que nós não devíamos ter desagregado freguesias. Acho que nós devíamos voltar a agregar freguesias. No interior hoje em dia faz todo sentido ainda agregar mais freguesias e devíamos sim
fazer a reforma do Estado que é feita, porque a reforma do Estado, a reforma Relvas, que se calhar passará para a história como a reforma Relvas, como uma das grandes alternativas de reforma do Estado que foi feita nos últimos muitos anos, podia ser pensada agora e se calhar seria uma bandeira de um partido antissistema, como o Chega se diz, dizer que nós temos que agregar entidades para elas serem eficientes e poderem servir as populações melhores. Não crees que, de alguma forma, há uma série de questões que são sempre colocadas em cima da mesa sempre que se fala de Portugal, é a nossa ineficiência, alguma falta de produtividade. Não crees que Portugal, com a dimensão que tem, não estaria melhor, não digo centralizada de todo, mas não estaria melhor, de facto, com menos centros de decisão e um bocadinho mais espalhados? E eu acho que nós deveríamos equacionar aqui um modelo, que é o modelo do municipalismo, que é um modelo que sempre foi aquela nossa base. E sim, agregando freguesias, aliás. O Estado, de uma maneira, vai antecipando lutas e as CIMs hoje são uma das soluções para tentar encontrar aqui algumas soluções. Existem já formas de eleição para as CCDRs, nomeadamente para alguns cargos nas CCDRs que são feitas de uma forma indireta, porque são feitas pelas Assembleias de Freguesia e pelos municípios, mas acho que sim. Acho que nós hoje em dia tínhamos que procurar encontrar aqui uma maneira de criar elites, porque o problema reduz-se todo, nós lá fora temos produtividade, porque é que não a temos aqui? Pois. É porque não temos elites, é porque não tratamos, nós ainda vivemos numa confusão ideológica que nos advém do 25 de Abril, que é a confusão de que o patrão não pode mandar ou que as pessoas têm, e nós criamos uma lei tão protetora do trabalhador, sendo que surge por reação ao que acontecia de mal antes, mas que acaba por tornar isso sim ineficiente a estrutura, e isso acaba por se pagar. Ou seja, quase que força a entidade empregadora a manter empregados que não são de todos, inclusive, produtivos. Claro, e não só isso. E o processo que é para pôr pessoas, quando a atividade económica reduz, acaba por ser bastante estranho e que pactua com uma data de situações que não são passíveis com um comportamento normal. E, portanto, nós aí temos... Olha, deixa-me utilizar aqui um país que é sempre um desafio, e sei que há sempre pessoas que questionam quando eu falo, por exemplo, da China, porque uma das coisas que eu sei que ajudou a China a desenvolver-se foi uma forte competição entre as diferentes províncias para captar investimento, tanto chinês como estrangeiro. Nós, com a dimensão que temos, não seria também equacionável algo dentro desse estilo? Acho que sim. Acho que, aliás, nós tentamos fazer isso nos anos 80 e 90, no final dos anos 80 e anos 90, com o professor Cavaco Silva, trazer investimento a sério, mas fomos perdendo, porque de facto, e eu tenho algumas situações que passaram comigo, nós não podemos ter processos de licenciamento a demorar anos, não podemos ter acessos em tribunal a demorar anos, e digam a um estrangeiro, olha, vai cá meter o dinheiro, mas se eu o quiser tirar não posso. Pronto, acaba por dar situações que não são nós não entendemos o dinheiro como uma coisa normal. Nós vivemos numa sociedade fiduciária e, portanto, o dinheiro tem que ser tratado com o mesmo respeito, porque se não o tratarmos com respeito, ele não nos vai tratar a nós. E essa incapacidade de gerar riqueza, porque parece que quem cria é uma pessoa malquista, quem procura fazer diferente é uma pessoa que é uma pessoa estranha, acaba por não permitir nós criarmos aqui uma cultura de exigência que nos permita poder atrair capacidade, porque nós temos tudo. Nós temos... As pessoas às vezes não têm a noção. A Península Ibérica, considerando com a Espanha, tem 70% da diversidade de aves, de animais de aves e de animais, pronto, e também de plantas da Europa. Nós temos, num país tão pequeno, regiões tão díspares que permitem todo o tipo de produções, de todo o tipo de alimentos que não temos. Nós, na hortofruticultura, temos vales no norte, como Chaves, o Vale da Vilariça, e como temos outros vales que podiam produzir 6 semanas antes legumes, e nós temos com azeitona e com uva, portanto não somos racionais,
na preparação do que é que temos que ter nos sítios certos. E, portanto, cada um vai fazendo, as dá, de repente lembram-se, os mirtilhos. Começamos a ter mirtilhos em todo lado. Quando se calhar só tivéssemos num lado, criando ali um cluster, como foi essa frase que os clusters que nos inventaram nos anos 90, nós podíamos ter ali zonas em que criasse realmente riqueza. E nós não queríamos. Aquela famosa região espanhola que se vê a imagem de satélite, onde estão as estufas todas de, creio que é dos tomates, não é? Sim. Não sei, agora não me recordo, mas é... É na Extremadura. Exato. Na Extremadura? Não, eu não sei se é na Extremadura, se não é na zona sul, ali passando por Cádiz, a caminho... Mas cá para baixo. Exatamente. Ou seja, encontrar esses clusters e criar... Ou seja... E criar valor. Nós não queremos... Nós costumamos ter aqui o engenheiro Henrique Neto, e é algo que ele está sempre a mencionar, que nós optámos por um modelo económico em que a quantidade se sobrepunha ao valor acrescentado do produto. É isso, nós temos um problema que é, nós temos vinhos tão díspares e tão diferentes e nós não os vendemos ao preço certo. E depois, como não temos escala, e eu lembro-me em 2016 estar num congresso cooperativo e estar a falar com um banco, que é só o 7º maior banco dos Estados Unidos, da América inteira, que é um banco cooperativo, e eles diziam assim, nós queremos 1 milhão de garrafas de um vinho português. Só o Mateus Rosé. Ninguém tem isso e, portanto, porque é que não percebemos que em vez de vendermos esse vinho que vendemos em pequenas quantidades, fazemos subir o preço para haver realmente mais-valia e tornarmos o nosso produto único e as pessoas no mundo pagarem por beneficiarem de vir a Portugal, porque eu acho que é um privilégio viver aqui. Não é? E se olharmos, por exemplo, para a França e determinadas regiões vitivinícolas francesas, eles optaram mesmo por isso. Claro. Há uma região, que eu agora não me recordo o nome, peço desculpa, que cada vez que sai a colheita daquela região, em todo o mundo são organizadas festas para que as primeiras garrafas sejam degustadas, por exemplo, até em embaixadas, inclusive. Nós fizemos esse trabalho no Norte e é honra mencionar o nome, o Manuel Pinheiro, que foi o presidente dos Vinhos Verdes durante 25 anos, que fez um trabalho que pegou num vinho que tinha um valor zero e nós hoje gastamos milhões em promoção com uma equipa muito dinâmica e criamos mais-valia e uma mais-valia importante para os produtores de um vinho, como se sabe, ao fim de um ano ninguém o bebia porque aquilo era muito sulfitos, o próprio tipo de vinho, e nós criamos mais-valia. É isso, nós precisamos de ter lideranças que consigam captar nos territórios a essência e consigam levar as pessoas a perceber que se produzirem e venderem mais caro, tem isso, aliás. Olha, e por falar em liderança e mais-valia, a nossa produtora aqui em estúdio, a Suzete, escreveu ali no quadro que é a zona de Almeria, em Espanha. Almeria. Obrigado. Olha, ter uma equipa de apoio de primeira. Algo que tu estás a mencionar, no fundo, leva-nos à grande questão que eu não tenho visto propriamente a classe política a responder. É: que país é que queremos? Que país é que eles querem? Que país, que estruturas, para onde é que vamos? E faz-me lembrar, eu já repeti isto aqui, creio que desde a primeira temporada do Isto é o Povo a Falar, aquele famoso momento de Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, quando a Alice chega à encruzilhada, há um caminho para a direita, outro para a esquerda, e pergunta, creio que ao gato das botas que está lá sentado, para onde é que eu devo ir? E o gato pergunta-lhe, para onde é que queres ir? Não sei, então qualquer caminho serve. Anda Portugal assim? Anda. Eu acho que os caminhos que as pessoas deviam escolher, nós devíamos formar pessoas para as pessoas perceberem que são cidadãos e que a participação faz parte da essência de ser humano. E se nós não procurarmos fazer isso, este país não tem o futuro radioso que tinha, porque este é um país, tem tudo, não é um país pobre ao contrário do que se diz, temos basicamente tudo e podíamos trabalhar melhor, precisávamos era ter um desígnio, não é? Parece que ainda sonhamos com o Dom João II. Paulo, sabes uma coisa? Capital humano adquirido ao longo de séculos é o que não falta
a um português que vai viajar por todo o mundo. Seja porque alguém se lembra do Cristiano Ronaldo, ou seja porque alguém se lembra, Portugal, sim senhora, de uma época que alguns querem demonizar, onde Portugal teve de facto uma importância, não digo única, mas basilar, não é? No desenvolvimento daquilo que eram as sociedades naquela época. E porquê que, de facto, o português consegue ter mais sucesso no estrangeiro do que em Portugal? Há gente que diz que nós estamos destinados a construir o mundo e isto ser só o ninho de onde saímos. E nós hoje, as pessoas às vezes criticam muito. Hoje custa porque a geração que está a sair é uma geração preparada. Perdão. Muitos de nós, e nós todos investimos muito para que eles estejam preparados, mas depois não lhes criamos condições para eles poderem estar aqui a usufruir. Mas acho que todos os sítios em que já passei no mundo, descobri sempre portugueses. Descobri sempre exemplos de portugueses. E tenho sempre uma história para contar aos estrangeiros que um português fez aquilo, foi um português que descobriu aquilo. Nós não sabemos história de Portugal. E um país que não sabe história de Portugal não tem condições de ser um país de futuro. E esse é o problema que temos. Também não somos tão obcecados como os gregos. Os gregos tudo é grego. Vivem do turismo. Tudo é grego, todos os nomes são gregos, tudo vem da Grécia, estás a ver? É uma coisa extraordinária. Olha, e Paulo, o quão importante de facto é aquilo que mencionavas há pouco, a cidadania, no sentido da nossa participação em algum tipo de atividade que de facto possa ter um reflexo naquilo que são depois as decisões a nível das políticas nacionais. Sim, eu acho que o Ramalho Ortigão dizia, quando no Porto estava um pontapé numa pedra, aparecia uma associação, uma cooperativa, porque as populações entrelaçavam-se para resolver problemas. Aliás, o setor social nasce precisamente disso, da resolução de problemas que o Estado não resolve e, no fundo, os problemas de emprego. E nós, o que hoje temos que perceber é que nós temos um Estado fundado na base desses valores e princípios, e por isso há aqui uma confusão em que o Estado responde ao que a sociedade civil de antes já respondia bem. E por isso nós hoje, ao termos essa confusão, acabamos por não ter ainda um modelo definido, porque o modelo que o Estado está nos parece bem, porque é a emanação do que é cada um de nós. Temos imagina que havia aqui um problema de habitação e os colaboradores aqui todos da estação diziam: vamos criar uma cooperativa de habitação para resolver o problema. E resolviam-no. Nós hoje achamos que é o Estado que tem que resolver. Enquanto nós acharmos que as condições de liberdade... Mas o Estado já não foi mais facilitador destas respostas? Foi. Eu por acaso, sou um adepto muito grande da solução da habitação. Não tenho uma solução muito tradicional, porque eu acho que as cooperativas de habitação deviam sê-lo numa perspectiva como o Uruguai tem, que são cooperativas de usuários. Ou seja, que a cooperativa era sempre dona da habitação. Porque o que nós tivemos nos anos 70 e 80 foi a construção de habitação em que as pessoas tinham casas a preços baratos, compraram as casas e depois venderam-nas. Se formos à Expo, que é um modelo mais recente, as pessoas compraram todas as casas nas cooperativas de habitação e depois as casas hoje valem 10 vezes mais. E os benefícios que tiveram foi à custa de todos nós. E, portanto, eu acho que nós hoje temos que criar soluções de cidadania para que as pessoas consigam ter tempo e temos que resolver problemas. É interessante, porque há uma zona em Massamá, onde eu cresci, que foi precisamente isso. Uma série de pessoas, aquilo iniciou numa cooperativa, então tem lá uma série de prédios e que, de repente, com a explosão de Massamá, aquilo estava situado ao pé do centro comercial e a 2 passos da estação de Barcarena dos comboios, não é? Portanto, isso valorizou e realmente, se eu lá for hoje, creio que quase ninguém continuará lá a viver. Às vezes até extinguiram a própria cooperativa quando já tinham o problema resolvido. Quando deviam era continuar a ter e davam um programa. E quem sabe um dia lá em cima poderemos falar sobre isso. Dava um programa muito engraçado de falar, que é porque é que de repente deixou de haver construção de habitação cooperativa. É um fenómeno que se explica muito facilmente, porque de facto as cooperativas deixaram de ser cooperativas a resolver o problema da habitação, mas serem cooperativas não praticantes, e nós hoje temos alguns cooperativas não praticantes. É uma expressão que nós usamos muito. Nós hoje temos um modelo a aparecerem pessoas a organizar cooperativas para as pessoas que não se organizam em cooperativas. Quer dizer, isso é uma coisa estranha e ninguém se fica muito preocupado, não é? Quando nós abdicamos de um direito que temos de nos juntar e agregar para resolver um problema comum e pomos outra pessoa a tratar disso,
não podemos esperar muito mais que depois os políticos que são reflexos dos eleitores, não é? Olha, por falar em políticos e reflexos de eleitores, sem querer virar, digamos, a conversa de direção, achas que, de alguma forma, a sociedade americana, nestas eleições, os cidadãos, os votantes, deram um sinal que não estão tão preocupados com quem lá está, querem ver respostas para determinadas situações? Sim, há aqui também um problema que acompanha a sociedade ocidental e os Estados Unidos, o que aconteceu também, mas eu posso depois também falar de uma situação que nós estamos a estudar no Porto e que poderei falar a seguir, que é, no fundo, a sociedade preocupa-se mais em resolver os seus problemas do que mudar o futuro. E às vezes a gente prefere ir cortando um dedo do pé desde que a gente mantenha a possibilidade de comer sempre hambúrgueres, não é? E esse é um problema que nós nesta altura já estamos a amputar. Eu acho que nos Estados Unidos mudou-se culturalmente algo e vai-se mudar mais. E a mim o que me interessa na mudança dos Estados Unidos é sobretudo a mudança cultural contra um meio universitário, é conquistar a sociedade com um experimentalismo demagógico. Isso sim, eu acho que com esta administração Trump isto vai mudar. O resto das outras coisas é folclore e é imperialismo que os Estados grandes não deixam de ter. Nós também já fomos um Estado grande e também tivemos algumas teorias assim, e, portanto, encaro isso como uma parte preocupante, mas acho que na outra parte da resposta cultural, acho que sim. Acho que foi importante. E não vês a possibilidade de, por exemplo, este mês não, no próximo mês, a 23, temos as eleições na Alemanha, de alguma surpresa, ou seja, de facto, dos eleitores quererem... Bem, já tentámos todos, ninguém está a dar realmente as respostas necessárias, vamos experimentar estes. Acho que na Alemanha pode haver uma surpresa, sobretudo se o SPD descer tanto como se diz, não é? Há sondagens que dão ao SPD à volta dos 10%, o que é um resultado muito, muito abaixo até dos verdes, mas acho que também há aqui uma mudança de vaga e que, portanto, é normal que nesta altura a balança que estava desequilibrada reequilibre. Eu não consigo definir bem o que é o Partido Alternativa para a Alemanha, pronto, porque é um partido peculiar, mas acho que é um partido que não encarna alguns dos nossos valores. Mas é uma resposta que a população tem, porque o centro e os partidos normais deixaram de responder e de perceber o que é que as pessoas pensam. E não achas que está na altura, de facto, de quem tem estado no arco da governação começar a assumir alguma responsabilidade? Ou seja, estes eventuais fenómenos que estão a aparecer não são fenómenos só porque alguém acordou e decidiu, deixa-me criar aqui um partido que vai ser um fenómeno, mas que são realmente reações a soluções não encontradas por parte dos partidos da governação. Acho e nasço mais. Acho que os partidos hoje surgem por respostas que são profundas da sociedade. E de facto, surgem muitas vezes como respostas não organizadas e depois com os problemas todos dos partidos surgirem como partidos de protesto e não partidos de reforma do Estado. Mas isso faz parte. E os chineses dizem que o mundo é uma eternidade. Sim, mas Paulo, eu já conheci pessoas a assumir que estão dispostos a correr certos riscos e não vão votar naqueles que são os democratas, por assim dizer, do grupo. Exato, e esse fenómeno vai cada vez aumentar mais. Acho também que os partidos do arco da governação, como se chamam, deviam estar mais preocupados com isso. Aliás, eu acho que nós, desde 2015, os dois principais partidos lutam para contornar a irrelevância que estão condenados pelo determinismo histórico. Está estudado, partidos como aqueles vão acabar por acontecer. Em Portugal, estranhamente, tem-se aguentado muito mais, mas cabe-lhes a eles conseguirem absorver as ideias das pessoas para poderem se manter no poder. Eu sou adolescente da década de 80, eu sei o que é o atraso, chega tudo mais tarde aqui, não é? Tudo os tais 50 anos. Sim. Olha, Paulo, e para terminar em cerca de 30 segundos, um bocadinho mais, o que é que tu perspectivas para 2025? Perspectivo um ano animado, um ano de combates e um ano em que nós temos que assumir a responsabilidade pelo país que queremos construir. E se nós assumirmos essa responsabilidade e essa vontade e trabalharmos, pelo menos podemos dizer
que corre tem a ver com o que nós queremos. É isso, temos de trabalhar. Acho que o país, este é um país bom, acho que devemos procurar ser felizes e, sobretudo, fazer o bem e trabalhar para que o bem das pessoas seja feito. E o bem faz pela junção de pessoas diferentes em sítios, como são as cooperativas. Eu vou-te sempre vai terminar com a tónica da cooperativa. Paulo Teixeira, obrigado por estar aqui connosco uma vez mais. E quem sabe nós não aceitamos mesmo o convite e fazer qualquer coisa lá em cima a falar de cooperativas e não só. Muito bem. Obrigado. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe que pode rever estas conversas subscrevendo o nosso canal do YouTube. Vá até lá, clique no sininho para ser notificado sempre e quando fazemos o upload destas mesmas conversas. Quando você coloca um comentário, faz o seu like ou faz o seu dislike, porque não gostou, aquilo que você está a fazer é ajudar-nos a levar as conversas também um pouco mais longe. A mim resta-me agradecer e desejar-lhe um resto de boa noite e amanhã estamos de volta para mais um programa. Obrigado.